preocupação de fato com esse crescimento chinês. Tem dados dos preços dos alimentos na China mostrando ali queda de 4% especificamente, quando olha ali no ano a ano, né, em relação a fechado em outubro deste ano de 2023, mostrando uma queda até muito mais acentuada, de 3,2% do mês anterior. O baixo, né, essa queda em relação ao preço de consumo de produtos, de alimentos na China, reflete ali, na verdade, uma demanda, um consumo mais baixo, muito provavelmente, né? A gente vê ali uma demanda por conta muito impactada também pela questão ali do crescimento da China. Acaba, de certa forma, esse tipo de dado reforçando essa perspectiva de que a China não está crescendo como acaba apresentando ali os dados de crescimento deles? Obrigado, Paula. Você sabe que eu sou um crítico veemente da China, né? Eu acredito que a China é uma cidade cenográfica. E a gente vê, e o que a gente vê é essa paisagem, mas quando a gente entra um pouco mais adentro, né, da China, a gente nota que existe uma discrepância enorme entre aquilo que é o discurso e a realidade. Eu tive lá algumas vezes e não sou um especialista em China, mas observo muito como um país emergente. O que acontece na China? Na China tem dois movimentos que causaram essa deflação da comida. Primeiro é o crescimento, não é mais baixo, é muito mais baixo do que o esperado. E durante todo o ano, o governo chinês silou diversos tipos de produtos, inclusive soja brasileira, milho, etc. E agora, com um crescimento muito mais baixo e o poder aquisitivo menor, o governo praticamente abriu as portas e o preço caiu de uma maneira muito súbita, né? Vale notar que, ano a ano, comparado outubro a outubro, caiu 4%, que é uma queda muito pronunciada num país com 1,4 bilhão de pessoas. Mas mais interessante é o seguinte: há 4 meses o preço do item alimentação vem caindo com força e vem aumentando o tamanho da queda. Quer dizer, a situação na China não está melhorando, está piorando e é um crescimento muito menor do que aquilo que vem sendo publicado. Van Dijk, você falou de China e aí eu faço uma puxada de China para Mercosul e China de novo. A gente teve há algumas semanas, né, o próprio Javier Milei, ainda candidato à presidência da Argentina, falando que não faria negócios com o Brasil, com China, com países ditos por ele comunistas. O presidente Xi Jinping mandou uma carta para Milei e ele agradeceu, respondeu, né, até agradecendo a sensibilidade e o gesto do Xi Jinping. Interessante, eu queria ouvir sua opinião. Na campanha é uma coisa, quando senta na cadeira, ainda não sentou, né, mas quando senta na cadeira é outra. Milei pode estar percebendo que o comércio com China, talvez com o Brasil, é muito importante para a economia do país e não quer, talvez, perder esse recurso importante que vem desses países? Felipe, existe uma frase que os americanos sempre dizem, que a política termina na ponta da água do litoral, né? Significa o seguinte: no momento que você molhou o seu pezinho, a política acaba porque ela tem a ver com o interesse nacional. Então, a política interna, você tem aquele quebra-pau, aquela briga, propostas, réplicas, tréplicas, mas quando existe um negócio chamado interesse nacional, quando a gente olha para fora e a gente pisou na água, né, do oceano, né, da praia, a gente tem que adotar o pragmatismo. O pragmatismo é muito importante porque é aquilo que mantém o ser humano vivo, né? O pragmático sabe que ele precisa maximizar ganhos. Então é exatamente isso. O maior parceiro comercial da China da Argentina é a China, seguido pelo Brasil, e mesmo não gostando do Xi Jinping e da China, e não gostando do Mercosul e do Lula, Milei vai ter que fazer negócio com esses países, né? Agora, no Mercosul a situação é diferenciada. O Mercosul cada vez mais vem diminuindo em termos de relevância na pauta de exportação com a Argentina. O Brasil hoje, né, já foi mais de 20% da exportação argentina
e hoje está em torno de 14,5%, 15%, vem caindo. A Argentina cada vez menos é representativa na nossa pauta internacional. Isso é uma verdade. O Brasil tem uma necessidade da Argentina muito menor do que a Argentina no Brasil. Então aí suscita-se o seguinte, o que é que o Brasil ganha com o Mercosul? Eu acho que a pergunta é oposta. Agora, para a Argentina faz muito sentido ter o Mercosul, principalmente porque eles vendem para o Brasil produtos de maior valor agregado. Tem muito carro, caminhonete, etc., produtos semi-acabado que saem da Argentina. Quer dizer, a gente vende para a Argentina mais commodities, etc., petróleo, uma série de coisas, mas a gente importa da Argentina muita coisa manufaturada. Quer dizer, no momento onde eu preciso da entrada de dólar, eu preciso de aumentar a arrecadação na Argentina, o pragmatismo é o que vai ditar a tônica da conversa. Gente, 3 minutinhos para o nosso intervalo. Deixa eu só atualizar aqui algumas informações, depois eu faço até mais perguntas para o Vandir, que eu estava até tentando entender aqui. O Senado marcou, então, para a próxima semana a votação dos projetos das BETs e offshores. Pacheco adiou, então, a votação para colocar em pauta o projeto que limita a ação do STF em decisões monocráticas. Inclusive, eu quero repercutir já sobre este tema com o Vandir também. E ainda, né, sobre destaques políticos, olha só, neste momento, o Congresso, então, cancela uma sessão conjunta para avaliar os vetos de Lula ao CARF. Informação está sendo aqui divulgada e passada por Randolfo Rodrigues, inclusive, que é o senador líder do governo lá no Congresso, disse, então, aí, trazendo informações ao broadcast, que o Congresso cancelou, então, a sessão conjunta que estava marcada para avaliar os vetos de Lula ao CARF. A sessão estava prevista para acontecer hoje. O maior entrave aí para a sessão, né, no caso, está na Câmara. Arthur Lira quer antes aí se reunir, inclusive, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conversar sobre os vetos. A gente segue aqui de olho, né, também nessa expectativa sobre as pautas que estão ali tramitando e que precisam de aprovação em Brasília, e de olho aqui também para atualizar, e inclusive, só para atualizar uma outra informação política aqui, de uma emenda protocolada agora há pouco também pelo senador Randolfo Rodrigues. Esta é uma emenda, o líder do governo, né, que ele é líder do governo, o senador, ele apresentou uma emenda para garantir na LDO o piso ali do aumento de gastos em 2024, tá? Nesse texto especificamente, o senador Randolfo Rodrigues, ele argumenta que é preciso adaptar a LDO às novas regras fiscais. A gente lembra aqui que quando, né, foi apresentado o projeto da LDO do orçamento de 2023, ainda valia o antigo teto de gastos, né? Não existia ainda a aprovação do arcabouço fiscal. A emenda de Randolfo Rodrigues, de fato, agora argumentando que é preciso adaptar, então, a LDO às novas regras fiscais. Crescimento de 0,6% nas despesas acima da inflação, que é estipulado, no caso, pelo arcabouço fiscal, está garantido, segundo Haddad, mas ainda, né, cabem aí vários tipos de interpretação, e é isso que o líder no Congresso está argumentando, né? Ele apresentou, então, esta emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para garantir esse crescimento de 0,6% dos gastos federais acima da inflação do próximo ano. É uma proposta, daqui a pouquinho, inclusive, eu também vou debater sobre este tema com o Vandir, para a gente entender, de fato, os impactos, né, para o fiscal, que esse tipo de emenda, né, uma emenda, claro, ainda vai ser votada, mas se caso venha a ser ali votada e aprovada, quais são os impactos desse tipo de emenda proposta por Randolfo Rodrigues para toda essa preocupação de ambiente fiscal, da política fiscal, inclusive, que a gente já estava até aqui debatendo anteriormente, justamente até o próprio governo colocando ali, né, mais piorando a sua previsão em relação ao seu déficit fiscal. A gente vai seguindo aqui na nossa programação, 11 horas e 50 minutos. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua confiança. Continue aqui com a gente, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos,
conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Atenção investidores da 22ª emissão de debêntures da Light e assessores. A segunda convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da Light Serviços de Eletricidade S.A. acontece no dia 5 de dezembro de 2023, às 15 horas. Você tem até esse dia para votar e defender seus interesses. Se você é debenturista dessa emissão, vote agora mesmo pelo WhatsApp da Vortex. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Se você é assessor de investimentos e tem clientes com a 22ª emissão, instrua-os a votarem agora mesmo. Para saber mais, acesse vortex.com.br. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PNC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 53 minutos. Volto então com o Van Dijk para a gente repercutir um pouco mais sobre a notícia que eu dei agora há pouco, Van Dijk, do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, apresentando esta emenda aí para garantir então na LDO o piso do aumento de gastos de 2024. Nessa proposta, inclusive, ele determina aí o aumento real dessas despesas seja mantido, mesmo que isso signifique o não cumprimento da meta fiscal. Como que essa emenda poderia afetar ainda mais a política fiscal brasileira? Bom, Paula, está exatamente na letra aí do que foi dito, né? O não cumprimento da meta fiscal. Quer dizer, o arcabouço fiscal que nasceu morto, ele vai ser enterrado de vez, é a pá de cal. Isso representa que nós abrimos as comportas e não temos nem intenção de fechá-las e a gente vai inundar o país numa questão muito preocupante, que é a questão fiscal, onde a gente gasta muito mais do que a gente arrecada, as taxas de juros não podem cair em função disso, porque precisa ter rolagem de dívida, o país passa a se endividar mais, a dinâmica da dívida aumenta a dívida ativa da União, faz com que aconteça o seguinte, que a gente precise alocar mais dinheiro para o pagamento de dívida. Vale lembrar que em 2023 nós pagaremos mais de 650 bilhões de reais. Ano que vem a perspectiva é que isso chegue na porta dos 700 e alguma coisa, né? Então a preocupação é óbvia, né? O Brasil caminha na direção de um colapso forçado pelo lado fiscal, porque a taxa de juros não pode cair muito. Se ela cair muito, que é perigoso com a entrada, talvez, do Galípolo como presidente do Banco Central, se ela cair muito rápido, a gente volta ao momento Dilma de 2015. Então, a gente faz um tombini na situação de taxa de juro baixa, amando, inflação explode. Quer dizer, a minha aposta com esse projeto é que nós vamos ter uma inflação maior em 2025, 2026 do que a gente estava esperando. E a gente pode voltar à vicinidade dos 2 dígitos de inflação, em função do que pode acontecer com o Banco Central, vamos dizer assim, mais envolvido com o governo do momento. Então, a minha preocupação é, primeiro ponto, né, a gente precisa sanear a questão fiscal, a gente não tem nenhum interesse em fazer isso.
a proposta do governo, a chance disso passar não é pequena, porque ano que vem é um ano eleitoral, todas as pessoas que têm interesse político vão se beneficiar. A culpa de ter aprovado vai cair em cima do PT, que isso foi uma proposta, se der qualquer problema de inflação, qualquer problema, vamos dizer assim, lateral, né? A gente vai se esmicuir da culpa, porque agora nós vamos nos beneficiar por causa desse aumento de gasto. Provavelmente vai ser aprovado, provavelmente nós vamos estourar a porteira dos gastos de novo em 2024, provavelmente nós não teremos nada próximo, como sempre foi algo que a gente tinha certeza de pelo menos, não estourar muito a perspectiva de déficit zero, chegar a 0,25, 0,3. A perspectiva ano que vem é mais ou menos de 1, talvez 1,5. Esse ano, a meu ver, o buraco fiscal vai chegar nos 2 e alguma coisa, porque vale notar o seguinte, a conta que é feita pelo Tesouro é diferente da conta feita pelo Banco Central. O Banco Central é independente, então ele tem que olhar número. O Tesouro é aliado, então ele conta uma história diferente. O Tesouro, para chegar aos 177 bi e uns quebrados, tá certo? Isso em si já é quase 1,8% do PIB, muito acima daquilo que tinha sido dito de 1,3% no começo do ano. Então, quando ele faz essa conta, ele leva em consideração uma receita que não é receita, que é aquele valor de cerca de 26 bilhões, 27 bilhões de reais esquecidos pela população nas contas do PIS/PASEP. Quando a gente adiciona esse valor de 26 bilhões à conta de 177 e uns quebrados, nós vamos para 203 bilhões, que é mais de 2% do PIB brasileiro, que a gente já está encomendado. Não é que vai, já está encomendado. O buraco pode ser ainda muito maior e 2024 já está infectado por essa situação de balbúrdia fiscal que o governo brasileiro está promovendo, Paula. Vandick, eu falei dessa emenda do Randolph, eu lembrei aqui de uma outra questão envolvendo o Randolph Rodrigues, queria ouvir sua opinião, inclusive. Na votação da PEC, das decisões monocráticas do STF, lá no Senado, acabou dividindo ali a opinião de líderes do governo. Randolph, no caso, criticou o texto. O Jacques Wagner, que é o líder no Senado, votou a favor do texto. Primeiro, eu queria entender essa divergência, de fato, né, pelos representantes, pelos líderes do governo, de uma pauta sensível e também a sua opinião de qual recado, de fato, o Senado acabou dando, o Congresso em si, né, ainda vai para a Câmara essa discussão, está dando diante desta aprovação. 2 temas, racha do Randolph e Jacques Wagner, segundo o recado do Senado. Então vamos começar com o primeiro. Esse racha inclusive é um dia perfeito para falar disso, que é o Dia de Ação de Graças, né? É o dia de gratidão por parte do Randolph, que faz parte daquele círculo mais próximo do Lula, né? Porque se não fosse a atuação democrática plena, né, que ele alegou nas suas falas, provavelmente o presidente Lula não teria sido eleito. Então, a eleição do presidente Lula e o livramento, né, de suas culpas ou alegações se deve ao Supremo Tribunal Federal, que com uma canetada eliminou tudo, fez a coisa desaparecer. Então esse é o momento de ação de graça por parte desse círculo mais íntimo de Lula. Jacques Wagner, do outro lado, que é um político mais astuto e independente, com as suas próprias ambições, ele entende que existe um enfrentamento de fato entre os poderes. Nos últimos 4 anos, a gente teve um esgarçamento desse cabo de guerra entre, principalmente, executivo e o judiciário. E agora, nesse novo governo, esse esgarçamento começou principalmente por causa da demarcação das terras indígenas, do marco temporal, que o governo, né, a Suprema Corte, passou por cima de uma decisão que foi incrustada na Constituição de 88 pelos parlamentares e que o Senado estava a favor do cumprimento do marco temporal, a despeito do que foi interpretado e passado por cima por parte da Suprema Corte. Então isso mostra uma clara
ruptura entre os poderes, não diria uma ruptura total, mas um esgarçamento é mais adequado falar. Esse esgarçamento faz com que o Senado retalie as ações da Suprema Corte, né, fazendo com que decisões monocráticas não possam mais ser editadas. A questão é o seguinte, isso é um recado, né? Você tem o chinelo na mão, mas a palmada ainda não aconteceu porque precisa passar na Câmara. E a chance de passar isso na Câmara é pequena. Mas isso mostra claramente que o Você nosso... acha pequeno, de fato? Eu acho pequena. Eu acho que a chance de passar na Casa Baixa não é muito grande, especialmente porque o presidente da Casa, né, que é o Arthur Lira, né? O Arthur Lira é o dono do souk árabe, né? Porque o souk árabe é aquele lugar onde você faz negócio. Então, a Casa Baixa virou um souk, né? Um grande mercado árabe, né? Que nem aquele mercado que tem em Istambul, né? Que era o mercado árabe, e tudo está à venda e tudo está sendo comprado. Então, a chance do Arthur Lira ter essa carta na mão para pressionar o Lula para fazer o que ele quer, eu vou pautar esse negócio, hein? Como é que você vai ficar lá com o seu amigo que te livrou dessa? E quando ele tem essa opção, a gente sabe que do outro lado tem que vir alguma coisa na contramão. Maravilha. Vandir, que a gente seguindo aqui com a nossa programação e já recebendo nosso próximo convidado, Roberto Dumas, professor do INSPER, já está aqui conosco. Muito boa tarde, professor. Prazer falar contigo novamente. Seja bem-vindo. Prazer é sempre meu. Boa tarde, Vandic. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Estamos aqui novamente com sempre notícias pegando fogo. Pois é, professor. Sempre muitas notícias pegando fogo. Inclusive, né, essa semana a gente está às voltas aí desse período pós-eleição do presidente argentino Javier Milei e todos os desdobramentos que a eleição dele tem causado, não só na política, mas na economia também. A gente tem se questionado bastante o futuro das relações institucionais Brasil-Argentina e também futuro das relações comerciais Brasil e Argentina. Como que o senhor está vendo essa movimentação toda? Qual é a percepção dessa relação, já que Milei estava num tom bem mais alto e aos poucos vai diminuindo? Xi Jinping já mandou carta, ele agradeceu, já sinalizou que pode até mesmo fazer um convite formal e receber o presidente Lula na posse. Enfim, como que está essa movimentação na sua percepção, Dumas? Veja, em relação à política externa, às relações internacionais, existe o Milei candidato, existe o Milei governo. Agora ele precisa baixar o tom, porque o Brasil e a China são os dois principais parceiros comerciais dele. Ele falava uma coisa num dos debates com o Sérgio Massa, que ele falava o seguinte: olha, o governo não vai ter relação comercial com o governo do Brasil. Se o setor privado quiser, ora, não existe isso. Tem que ter um acordo comercial entre governos para que o setor privado, eu não posso simplesmente fazer, olha, faz você sozinho. Então, às vezes, ele confunde um pouco. E com o tempo, nós vamos ver que, nós veremos que quando ele se fala que ele é um anarcocapitalista, anarco-libertário, você vai ver que o nome anarco tende a sumir. Por quê? Porque o governo precisa entrar em alguma coisa. Por exemplo, fazer um acordo de livre comércio, melhorar o Mercosul. Não vou sair do Mercosul. Tá, tudo bem, você vai sair do Mercosul, mas o Brasil tem uma pauta comercial de mais ou menos 28 bi com você, 14 de exportação, 10 de importação, 24 bi principalmente de máquinas, equipamentos, carros, trigo, soja, etc. E outra pauta comercial com a China. Veja, o governo precisa entrar. Então, eu acho que isso daí tende a diminuir com o tempo. E conforme a gente vai analisando a história, porque você nunca dá muita importância para as palavras de um candidato, principalmente quando ele pretende dar uma guinada de 180 graus. Agora que ele deixou de ser o candidato, ele é o presidente eleito, a gente começa a analisar com mais cuidado.
nunca levávamos muito em consideração, por exemplo, falar dolarização. A primeira coisa que a gente falava, ó, dolarização é complicado. Nós já falamos no strike, falamos aqui, dolarização é complicado. Agora, conforme a gente vai, ele continua falando de dolarização e acabar com o Banco Central, nós vamos trazendo mais informações e mais tecnicidade. Em primeiro lugar, por exemplo, se você me permite, você precisa de maioria no Congresso. É verdade que se a gente juntar na Câmara com 257 deputados, você precisa de 129 para ter a maioria. Dos libertários, você tem 38. De Juntos pela Mudança, 93, que é a Patrícia Bullrich, junto com o Macri. Só que o Horácio Larreta, que é o governador de Buenos Aires, ele é refratário a Milei. Então, apesar de você ter 131, não necessariamente esses 131 vão apoiar o Milei. No Senado, é pior ainda, porque mesmo que todos apoiem o Milei, ou seja, os libertários e os Juntos pela Mudança, você vai ter que... São 72 senadores, você precisa de 7 libertários, você tem 7 e Juntos pela Mudança, sem falar do Larreta, ele pode não gostar, vai dar 31. Então, você não tem maioria nem na Câmara nem no Senado. Não, mas como é que poderia dar esse negócio de dolarização, né? Primeiro que a gente vê que o Alberto Fernandes já começou a liberar os preços aos poucos. Então, veja, se você é um libertário, se você quer as forças do mercado, a primeira coisa que deveria acontecer, assim que você assumir, é uma liberalização de preços. Só que se você liberar preço, a gente sabe, preço nada mais é do que uma conjunção de oferta e demanda. Por isso que faltava produto nas prateleiras dos supermercados de Buenos Aires. Então, esses preços vão subir. Como até nós já falamos aqui, antes de melhorar, a Argentina tende a piorar muito. Tá, vamos liberar o preço. Como é que eu faço? Vai ter que ter um choque de juros. Não tem jeito, eu preciso consertar. É uma patologia. Câmbio. Vai ter que unificar o câmbio. Não tem um absurdo de ficar com 12, 14, sei lá quantos câmbios eles têm. E uma maxi-depreciação cambial. Não estou dizendo que dos 357 pesos por dólar vai para 1.100. Mas você precisa de uma maxi-depreciação cambial para quê? Para trazer dólar. Veja, nós estamos falando dos passos de uma eventual possível plano de dolarização. E mesmo com essa maxi-depreciação cambial, que vai ajudar, tende a ajudar as exportações, por incrível que pareça, o governo ainda vai ter que manter a restrição à saída de capital. A coisa não é simples. Por que não é simples? Você tem as letras de liquidez, os LELIQs. Ou seja, de LELIQ, que vence a cada 28 dias, é mais ou menos 24 bilhões de pesos. Então, só para dar um número aqui, você tem... A Argentina tem 14 trilhões de títulos que vão vencer. E de base monetária, você tem 8 trilhões. Aí fica aquela coisa, quando você vai me pagar como? Em peso? Não, não vou te pagar em peso, eu vou te pagar em dólar. Como é que você vai pagar dólar se você não tem dólar? Os LELIQs vão começar a vencer. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Bonex, que era o que aconteceu lá na época do De La Rua. Só que o Milei já falou que ó, a gente pode fazer um Bonex, ou seja, leia-se, reestruturação da dívida, olha lá onde ele já está indo. A gente sabe que reestruturação da dívida é um sofisma para falar que vai dar um calote. Vamos fazer uma reestruturação da dívida, mas não compulsória. Gente, como é que eu vou dolarizar isso daí? Quer dizer que você eventualmente pretende dar um calote na dívida pública? Porque o Banco Central emitia dinheiro e emitia esses títulos também para tentar enxugar a liquidez, que nós já falamos aqui. A liquidez, a base monetária, não é nem nenhuma, a base monetária subiu 76% em 12 meses. E, além desses problemas todos, eu preciso tentar fazer um ajuste fiscal. Não acho que vai fazer um ajuste fiscal, cortar subsídio. Veja, de novo, a Argentina é uma patologia, estão alcoólatras, está numa situação de alcoolismo. Você não pode cortar o subsídio de uma hora para outra, porque isso vai causar um maior problema em relação à miséria. Você precisa ter um arcabouço fiscal, que agora é um nome chique, todo mundo fala, um arcabouço fiscal para ganhar credibilidade, como a gente tinha no ano 2000, fizemos a lei de responsabilidade fiscal. Precisa ter alguma coisa.
um teto de gasto, uma lei de responsabilidade fiscal, uma regra de ouro, um arcabouço fiscal, alguma coisa que traga um pouco de confiança. Depois, talvez, você pode pensar em dolarizar se tudo isso que nós falamos conseguir trazer dólares para substituir a base monetária. Só que o problema não acabou. Quando você dolarizar, aliás, vamos deixar uma coisa clara, isso é uma bobagem, eu vou acabar com o Banco Central. O Banco Central não se acaba. O Banco Central precisa supervisionar. O Banco Central precisa ter o papel de supervisão, fiscalização das entidades financeiras, etc. Você não vai acabar. Mesmo com a zona do euro, você tem o Banco Central Europeu, mas continua existindo o Banco Central de Portugal, o Banco Central da Itália, etc. Então, o Banco Central não vai acabar. Mas se você dolarizar, o problema ainda não acabou, porque você vai deixar a moeda ou a política monetária, aí sim você está dinamitando, a política monetária na mão dos Estados Unidos. E o problema disso é que você não pode mais mexer na taxa de juros. Bom, qual é o problema? Certamente, quando você for dolarizar, veja, já estou indo lá na frente, depois que você passar por todos esses obstáculos com uma pernada de 12 metros, você vai ter o que a gente chama de inflação residual. Dificilmente você vai conseguir em um ano, ou até mesmo 2 anos, chegar numa inflação de 3,6. Essa inflação residual vai suscitar uma apreciação cambial real. Ou seja, o dólar vai ficar muito caro, a moeda dele vai ficar cara. Existe, não, dólar é dólar. Não tem como apreciar. Não tem como apreciar, depreciar em termos nominais. Tem como apreciar, depreciar em termos reais, que é a teoria da paridade do poder de compra. Se a minha inflação sobe 10, a dos Estados Unidos sobe 2, meu câmbio deveria depreciar, fazendo uma conta cachorrão aqui, 8% para que eu não perca a competitividade. Essa inflação inercial vai prejudicar minhas exportações. Então, veja, você está num problema gravíssimo aí. Desculpa, Paula. Imagina, eu que eu quero entrar aqui nessa conversa, né? O Felipe fez a pergunta, mas eu tô aqui, ó. Me coloca na tela que eu quero entrar aqui na conversa, até justamente por esse ponto que você tocou ali. Esse ponto, tá, que o Milei defende aí, do livre comércio, ele também fala muito na desregulamentação da economia, redução de impostos, regulamentação da economia. Ele acredita que isso, de fato, pode estimular o crescimento econômico. Como que ele vai conseguir aplicar isso na prática? No país que está quebrado, setor produtivo ali complicadíssimo, né? A gente tem um trabalhador da iniciativa privada ali sustentando outros 3 que são sustentados pelo Estado. Veja, você precisa fazer um ajuste fiscal. Aliás, se a gente for lá na parte histórica, a gente vê o plano de conversibilidade. A gente analisou o plano de conversibilidade depois que ele ganhou, escrevi um livro até sobre isso. Foi de 1991, quando saiu o Austral, entrou o peso, foi até 2001, quando entrou o De La Rua, depois o Durhalde acabou de vez. O que aconteceu? Mesmo com a dolarização, um peso vale $1, o déficit fiscal não foi endereçado. Como o déficit fiscal não foi endereçado, e o país, assim como o mundo, sofreu choques macroeconômicos do que? Choque da crise do México, tequila, choque da Ásia, Tailândia, Malásia, Indonésia, choque da Rússia e choque do Brasil em 1999. Dado que você estava só aumentando o déficit fiscal, e não era só porque a receita caía. Você pode falar, não, mas é um ciclo econômico. Não, a despesa subia. A população começou a falar, olha, mesmo sendo 1 para 1, isso vai acabar estourando. Porque se você tem déficit fiscal, ou você monetiza isso daí, ou a gente lembra, eu lembro, ou seja, o pessoal precisava pagar os compromissos, os governos locais, e não tinha peso, eles emitiam patacones. Ou seja, vale um abraço de uma província e eu te pago quando eu puder ter peso. Então, se você não tiver um ajuste fiscal, ou pelo menos mostrar que vai ter um ajuste fiscal, isso vai cair em nada. Então, você está falando o seguinte, eu tenho uma maratona de 42,5 km, lógico, 42, 125, sei lá quanto que é maratona, que pelo meu corpo, obviamente, dá para ver que eu não corro a maratona. Ele já está falando, quando eu chegar lá nos 42 quilômetros, eu vou festejar. Filho, tem muito chão para você festejar.
Tem muita coisa. Você tem problema no Congresso, problema no Senado, você tem o peronismo emaranhado completamente nos sindicatos e, mesmo que você consiga melhorar, antes de melhorar, vai piorar muito. E a gente sabe, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se você piorar demais, filho, você cai. Você cai. A gente arranja um impeachment e você cai. Então, o que ele está achando é, falou, olha, estou vendo a minha medalha quando completar a maratona. Calma que você tem 42 quilômetros e não está preparado para fazer isso. Tem muita gente que não quer que você dê certo, como no caso do Maurício Macri. Muita gente fala mal do Maurício Macri. O Maurício Macri não tinha toda a parte do Congresso. Ele falou, olha, eu sou liberal, vou liberar o preço. Só que o Congresso não permitia que ele liberasse o preço. Então, o que ele fez? Começou a fazer paulatinamente. A hora que ele começou a fazer paulatinamente, pasmem, que aliás é um ponto importante para a gente aprender não querer mudar a meta da inflação. Chegou em 2015, 2017, se eu não me engano, ele mudou a meta da inflação. Quando ele mudou a meta da inflação, a grana foi embora. Espera um pouquinho, a meta da inflação, se eu não me engano, era 5, 6, jogou para 7 para reduzir a taxa de juros e aumentar o desemprego. E pior, ele ainda colocou congelamento de preços. Gente, eu votei no Macri para você não fazer isso, e você faz isso. Sim, ele sucumbiu às ideias do peronismo. Então, não é o macrismo que a gente pode falar. Ele sucumbiu às ideias do peronismo para se garantir. Aí, chamou o FMI. E aí foi aquela coisa. Gente, se o Macri que é liberal, olha como a narrativa é complicada. Se o Macri que é liberal, não. Ele caiu por adotar o peronismo, porque ele não tinha base de sustentação para continuar com o liberalismo. Ele caiu porque ele adotou o peronismo. Chamou o Banco, chamou o FMI, foi só uma porta aberta para a volta do peronismo. Voltou esse absurdo que foi o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. E aí vamos tentar de novo. Agora ele vem e falou, olha, vou dolarizar. E eu falei, gente, você já está contando com a medalhinha do complemento ao completar a maratona dos 42 e lá vai pedra. Calma que você tem muito chão para correr ainda. E nesse chão vai dar muita cãibra, vai dar muita dor e talvez você não acabe o governo. Precisa tomar cuidado com isso. Dumas, maratona 42K e 195 metros. Eu só sei pelo Google, tá? Porque nem os 195 eu daria conta, acho que, de correr aí. Ai, mas é um chão pela frente, né? Isso aí, tem que ter, né? Tem muito o que percorrer ainda. Dumas, nosso tempo já chega aqui na reta final. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada. Fica aqui o convite já para voltar em breve. Apesar que a tua cadeira cativa às quintas, né? Você que vira e mexe aí, cadeira cativa aqui às quintas. Você fica aí correndo a sua maratona e esquece um pouco daqui da gente. Mas convite aqui, sempre reforço ao vivo para você voltar sempre. Sempre um prazer, Paula. Obrigado. Obrigada, Roberto Dumas. Sempre um prazer aqui. Prazer é nosso. Gratidão, né? Hoje é dia de ação de graças. Gratidão aí também ao Dumas, que contribui sempre aqui com a gente, trazendo sempre a visão dele, importante visão, compartilhando aqui com a gente, por sinal. 12h19. Volto aqui com o Van Dijk para as nossas considerações finais. E gratidão também, viu, Van Dijk? Van Dijk sempre colaborando e contribuindo aqui com a gente. Bom, é um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. A gratidão é toda minha pelo espaço, pelo carinho de muitos e da oportunidade de poder expressar um pouco da economia, de trazer economia com palavras e pensamentos mais fáceis e traduzir essa grande ciência para a vida de quem está no mercado e as pessoas que querem aprender um pouco sobre o que é a economia e o impacto que ela tem em todos os aspectos da nossa vida. Então, com isso, eu deixo o meu agradecimento. Desejo para vocês, não para vocês ainda, né? Mas eu desejo para todos um bom final de semana. Muita atenção, né? Mercado, a gente, 126 pontos e uns quebrados. Parece que está tudo muito bem, mas a atenção está nos detalhes, né? O problema está consolidado no risco fiscal e no entendimento da economia de médio e longo prazo. Então, quando eu falo de economia, existe uma diferença quando a gente olha ativos por razões específicas.